Ei, Farmas! Boa noite! Tudo bem com vocês? Boa noite, Léo, Eduardo, Márcia, Milene. Boa noite para vocês. Quem mais está aí? Ótima segunda-feira para vocês. Que bom ter vocês aqui. Tudo bem, Farmas? Começamos a nossa semana da atualidade farmacêutica com uma semaninha de atraso. Eu nunca gostei disso, eu sempre falei sobre essas coisas de atrasar, né? Tem muita gente que faz isso e eu sempre achei horroroso isso, de ter que atrasar uma semana. Mas expliquei para vocês lá nos grupos, né? Meu caso foi bem cabuloso. Eu tive que atrasar porque segunda-feira passada eu não tava. Aquele vídeo que eu gravei para vocês, pra vocês terem ideia, aquele vídeo que tá lá no grupo, que tem 1 minuto e pouquinho, né? Eu fui gravar ele para vocês e eu acabei ele extremamente cansada. Gente, é surreal. Esse vírus é surreal, assim. E olha que tem 1 ano e meio que eu tô em casa, isolada, com as minhas filhas, e, e nós ainda pegamos. Por uma besteira, um descuido que a gente teve. Minhas filhas tiveram contato com um priminho de 7 anos e ele tinha tido contato com um tio dele que estava de Covid. E a gente só foi descobrir depois, né? Logicamente. Mas eu ainda converso, ainda quem está aqui, igual a Tassiana já me conhece, já estava aqui na última semana da autoridade farmacêutica. Quem já me acompanha aqui vai perceber que eu estou falando mais devagar, né? Eu falo muito rápido porque as coisas parecem que vão explodir na minha cabeça quando eu tenho muita coisa para falar. E eu falo muito rápido, mas eu tô trabalhando isso, porque senão daqui a pouco eu começo a ficar cansada e não consigo falar direito. Mas estamos aí, né? Eu espero que vocês gostem da Semana da Autoridade Farmacêutica. Sejam bem-vindos. Quem não me conhece, eu vou me apresentar direitinho. Quem já me conhece, muito obrigada por estar aqui de novo, né? Eu falo que toda Semana da Autoridade Farmacêutica, por mais que eu fale sobre os mesmos assuntos dentro da semana, eu sempre falo coisas diferentes, porque eu sempre preparo materiais diferentes. Então, hoje, por exemplo, eu vou fazer só uma introdução sobre como que é isso, né, que eu falei sobre o farmacêutico multipotencial, por que que nós somos multipotenciais, por que que escondem isso da gente, por que que ninguém fala disso, por que que a gente acha que a nossa profissão é tão ruim, por que a gente coloca tanta coisa ruim mesmo na nossa profissão, a gente coloca tanto esqueci a palavra que eu ia usar. A gente coloca tanta desvantagem, né, em ser farmacêutico. Eu fico vendo quando as pessoas perguntam nos grupos, né, de farmacêutico, eu tô pensando em começar a faculdade de farmácia, o que que vocês me indicam? E aí muita gente vem e fala assim, não faz, né, é muito valorizado e tal. Então hoje a gente vai conversar sobre isso e sobre o fato da multipotencialidade também. Por que que nós somos multipotenciais? O que que é isso, farmacêutico multipotencial? O que que é esse termo, né? Como que a gente trata isso tudo? Mas vamos dar aí, vamos terminar esses 5 minutos aí, enquanto o pessoal entra, só para começar a conversar com vocês, né? Só para esperar o pessoal entrar. Deixa eu só finalizar aqui. Hoje estamos com a luz muito boa, tá, gente? Normalmente eu coloco uma luz aqui na frente, mas ela acabou queimando. E acabou de queimar, inclusive. Eu acabei de descobrir que ela queimou. Tá até guardada ali. Mas vocês estão me vendo direitinho, estão me ouvindo direitinho, né? Pessoal, fala para mim aí. O Léo até começou aqui. Fala para mim aí de onde que vocês são, de qual lugar do Brasil que vocês são. Eu sou de Igarapé, Minas Gerais.
sou natural de Belo Horizonte, mas atualmente eu moro em Igarapé, que é a cidade do meu marido, e é na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, eu sou mineira. E vocês? Vocês estão falando, vocês estão me assistindo de onde? Fala para mim aí. Boa noite, Celso, Thales, Tassiane, Leozinho. Leozinho é de Sorocaba, São Paulo. Isso aí, Leozinho. Boa noite, Fabiane. Boa noite, Pedro. Eu já até perdi aqui os comentários, gente. Boa noite, Cristine, a Luênia, a Marília, Maria de Natal, Francisco de Formosa, Milene, Natália, Lúmia Xará, de Ribeirão Pires, Vânia, Ludmila de Contagem. Ah, eu sou de Contagem também, né? Eu morei em Contagem antes de vir para Igarapé, eu morava em Contagem. Fabiane de Araçatuba, Eliette de Itabirito, Eliane de Nova Iguaçu, Odiné de Cuiabá, Márcia de São Paulo, Jéssica de Jaguariúna, o Thales é de Marizal, Pedro de São Luís, Maranhão. Meu sonho é conhecer São Luís, Pedro. Gente, boa noite para vocês. Como eu estava falando com o pessoal que já estava aqui no início, eu queria muito agradecer vocês por vocês terem continuado nos grupos, por vocês terem, né, esperado mais essa semana. Eu sei que é bem chato esse lance, esse negócio de, né, de lives e tal, mas eu prefiro fazer lives, principalmente esse horário de 9 horas, que eu sei que é um horário que a maioria já está em casa, a maioria já chegou da confusão do dia a dia. E eu gosto de fazer lives porque eu gosto de responder as pessoas na hora que elas têm dúvidas. Então, quando eu falo sobre algum assunto, eu não gosto de deixar vídeo gravado quando eu falo sobre esses assuntos aqui, porque eu gosto de responder a pessoa na hora. Assim, eu gosto que ela, se ela tem uma dúvida, que ela me pergunte, que eu vou responder ela na hora. Então, por isso que eu gosto de fazer lives, tá? Mas tanto aqui no YouTube quanto no meu Instagram, eu falo, tem vídeos gravados, obviamente, sobre diversos assuntos, principalmente sobre suplementação, tá? Que é hoje meu carro-chefe. Mas eu quero pedir para vocês que quem não se inscreveu aqui no canal do YouTube ainda, já inscreve aí bonitinho e principalmente dá aquele joinha, porque aí esse vídeo consegue chegar para mais farmacêuticos aí, tá? Já se inscrevam aí no canal para me ajudar também a divulgar isso, a divulgar essa trajetória aí de autoridade farmacêutica para que a gente consiga melhorar essa profissão, né? Bom, então vamos lá. Eu queria rapidinho me apresentar para vocês, mas bem rapidinho mesmo. Eu não vou dar ênfase em muita coisa, só para vocês saberem mesmo o que eu faço. Eu vou explicar o que eu trabalho, com as coisas que eu trabalho mais para frente, para vocês entenderem direitinho como que é isso, tá? Como eu avisei no início, eu vou falar algumas coisas aqui com vocês, vou parar para dar uma respirada, tá? Porque eu ainda estou ficando muito cansada, é um negócio muito, muito louco isso. Coisas que eu fazia antigamente, há 2 semanas atrás, eu não estou conseguindo fazer agora. Mas aí eu vou falando com vocês, eu vou explicando para vocês algumas coisas, alguns pontos, tá? Principalmente para quem nunca me assistiu aqui, né? Quem nunca viu aqui as lives, como é que acontece, como é que é a Semana da Autoridade Farmacêutica, tá? E a primeira coisa que eu preciso falar com vocês é sobre a minha formação, né? Bom, eu hoje tenho o carro-chefe hoje, que é a prescrição de suplementos. Eu hoje trabalho com suplementação. Só que não é suplementação comum, né? Tipo assim, quando a gente bate, quando a gente ouve falar sobre suplementação, a primeira coisa que a gente pensa é suplementação para, né, atletas e para quem faz exercício, faz esportes e tal, mas não é esse tipo de suplementação que eu trabalho. Eu também trabalho com isso, mas é o mínimo, não faz muita diferença assim para mim. Eu trabalho com a suplementação hoje na saúde preventiva e paliativa. Como assim? Eu consigo hoje reverter, por exemplo, eu consigo fazer com que uma pessoa que tenha fibromialgia não sinta dores tomando suplementos.
E aí eu me especializei nisso, ou seja, eu tenho pacientes hoje que têm hipertensão, mas os médicos já até tiraram os medicamentos porque ele não precisa de medicamentos mais, porque suplementa comigo. Eu tenho pacientes que tinham diabetes e hoje não tem mais, não precisam tomar medicamento nenhum mais hoje para diabetes, porque tomam suplementação tratando comigo. Então, esse é meu carro-chefe. Eu vou explicar direitinho para vocês ao longo dessa semana, tá? Só para vocês entenderem. E essa semana da autoridade farmacêutica, ela é o seguinte: eu criei ela quando eu comecei a conversar com alguns farmacêuticos e eu percebi que os farmacêuticos tinham muita dificuldade no geral, assim, da farmácia. Não só com a parte de entender medicamentos, por exemplo. Eu acabei de formar e eu não sei o que eu vou fazer na drogaria. Assim como tem farmacêuticos que trabalham em drogaria e eles nunca estiveram satisfeitos com a profissão, ou, sei lá, não estão agora, ou acham que é desvalorizado, ou acham que o salário é baixo, né, que recebe pouco. E eu, conversando com alguns farmacêuticos, eu entendi, né, eu percebi que tinha essa falta no mercado. Porém, quando eu comecei a conversar com os farmacêuticos, eu falei, gente, mas que estranho, porque eu, como farmacêutica, eu nunca passei por isso. Não assim, não questões de coisas normais de drogaria, né? Não é isso. Mas o fato de principalmente achar que a profissão é desvalorizada, né? A pessoa falar comigo, falar que a profissão era desvalorizada. E aí eu falava, como assim, gente? A profissão é desvalorizada? Eu ganho tão bem como farmacêutica, eu recebo tão bem como farmacêutica. Como assim a profissão é desvalorizada? Como assim paga pouco? Né? E aí eu comecei a conversar com alguns farmacêuticos, isso em outubro do ano passado. Eu comecei a conversar com alguns farmacêuticos e eles vieram falando comigo, né, falando para mim que sempre foram desvalorizados, sempre receberam mal, sempre foram, como é que fala? Humilhados, né, por médicos, por balconistas antigos. E aí eu falei, gente, né, como assim? E aí, quando eu fui conversando com eles, eu fui entendendo alguns pontos que faltavam, principalmente nos farmacêuticos. Não era nem um caso do próprio dono da farmácia. Tudo bem, que tem muito caso, né, que a desvalorização parte do dono da farmácia. Mas quando eu fui conversar com os farmacêuticos, eu comecei a entender que esses farmacêuticos meio que eram culpados por isso. Não sei se vocês vão entender isso, vão ficar com raiva de mim, vocês vão me xingar. Mas era meio que assim, eu sou desvalorizado, mas também não faço nenhuma coisa diferente. Tipo, eu sou desvalorizado, mas eu nem aplico injetável na drogaria porque eu não gosto. Tipo assim, tipo esse negócio assim, esse assunto, né? Desse lado. E aí, quando eu comecei a conversar com esses farmacêuticos, eu fiz um formulário uma vez. Esse formulário, mais ou menos 300 farmacêuticos preencheram ele para mim. Eu fui pedindo nos grupos o pessoal para preencher. Para eu ter uma estatística mesmo, para eu saber mais ou menos. Lógico que 300 farmacêuticos não é nada, né, gente, perto da quantidade que tem no Brasil, mas eu consegui ter uma ideia, né, de como que era isso. Então, eu cheguei para os farmacêuticos e percebi, né, no formulário lá que eu perguntei para eles, nesse formulário tinha perguntando qual era a sua maior vontade, né, em relação à profissão farmacêutica, o que eles esperavam da profissão farmacêutica, como que estava hoje a profissão farmacêutica para eles. E quando eu fiz essas perguntas, eu vi muita gente falando mal da profissão, a um ponto assim de, se eu pudesse nem fazer faculdade, eu tinha feito, sabe? Se eu soubesse que era assim, eu não teria feito faculdade, eu não teria desperdiçado meu dinheiro. E aí eu falei, velho, como assim? Vocês têm uma profissão tão maravilhosa, sabe? A gente tem uma profissão tão maravilhosa só que a gente não consegue entender isso. A nossa profissão, a nossa função é fazer as pessoas se medicarem da forma correta, sabe? Uma coisa, a coisa que mais vende no mundo hoje é medicamento. Então, a nossa profissão é para ensinar as pessoas a se medicarem da forma correta e a gente acha que isso é ruim, sabe? A gente acha que isso é pouco.
É um negócio pouco. Mas por que que é pouco? Porque na faculdade, quando a gente está lá na faculdade, a gente aprende que parece que isso é um nada perto de um prescrever medicamento. A gente quer prescrever. Farmacêutico quer prescrever, farmacêutico não aguenta mais esse negócio de ficar tendo que ter receita, essas coisas. Só que a gente não para pensar na importância que é a conscientização da medicação, sabe? Então, assim, quando a gente para pensar nisso, quando a gente entende, quando o farmacêutico entende que ele é um profissional que está ensinando, a gente está ensinando as pessoas a usarem um medicamento, ou seja, a não morrer mais cedo, né? Porque a nossa função é essa. Eu não sei se vocês lembram, mas todos os medicamentos têm efeitos colaterais e todos, né? Todos eles têm muito mais efeito colateral do que coisa boa. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, para analisar isso. Eu vou falar com vocês como que eu cheguei como que eu entendi isso também. Então, eu comecei a entender que a parte ruim partia do farmacêutico, sabe? Que a parte a gente é desvalorizado, a gente não recebe bem, e não sei o quê, que isso era culpa da pessoa, sabe? Não que eu virei milionária como farmacêutica, mas eu não tinha, né? Eu não tinha o que reclamar, sabe? Eu não tinha o que reclamar. É lógico que agora, fazendo aquela PL lá para o piso aumentar, né? Eu nunca acho que piso é suficiente, por isso eu nunca recebi só piso, né? Então, eu nunca, para mim, eu não acho que o piso é suficiente, o piso que a gente tem hoje. Se não me engano, aqui em Minas é o lugar que a gente tem um dos maiores pisos, né? Que é 4.400, eu acho, 4.500, negócio assim. Se não me engano, é um dos maiores pisos do Brasil. E eu não acho que isso é suficiente. Eu não acho que é suficiente. Só que eu nunca recebi só o piso. Por quê? Porque eu nunca deixei que para mim, piso é piso. É tipo assim, ó, para você vir aqui assinar minha farmácia, piso, é isso aqui. Só que eu, como farmacêutica, eu nunca fiz só isso daqui. Eu nunca fui na farmácia assinar por uma farmácia. Eu assinava pela farmácia, eu trabalhava um pouco como gerente, eu ajudava na gerência, eu ajudava na limpeza, eu ajudava na organização, eu ajudava no layout, eu ajudava no marketing, sabe? Eu ajudava nas vendas, eu ajudava no caixa. Então, isso para mim é piso. Então, eu sempre recebi o piso e isso daqui. Porque para mim nunca foi certo a pessoa pagar só o piso. Só que como que eu conseguia isso? Falando. Eu conseguia isso chegando no lugar e mostrando, falando: olha, eu tenho isso daqui de conhecimento, eu tenho isso daqui de prática, eu tenho isso daqui de experiência. Ah, Luciana, mas eu não tenho experiência nenhuma e eu acabei de formar. Tudo bem, então comece com o piso, sabe? Não aceite receber menos que o piso. Aí a gente vai e fala que não valorizam a gente não se valoriza. Entendeu? Então, quando eu comecei a fazer essas perguntas, eu comecei a conversar com outros farmacêuticos de grupos, sabe, que vinham falar comigo: ah, mas onde eu trabalho não paga mais porque você não mostra que tem que receber mais. Infelizmente, ou felizmente, porque para mim isso é felizmente, porque já que depende de mim, então eu vou receber mais por isso. Então, felizmente, isso é uma coisa que é nossa, sabe? É uma coisa que é da gente. Nós, farmacêuticos, temos que chegar no lugar e falar assim: não, eu não aceito receber 3 mil reais, sendo que o piso é 4.500, e para fazer o que você quer que eu faça aqui? Entendeu? A não ser que você me pague. Você pode até querer me pagar 3 mil reais, mas você vai me pagar por todas as funções que eu fizer aqui dentro. Eu vou trabalhar com vendas, eu recebo a mais por isso. Eu vou trabalhar com gestão, você vai me pagar mais por isso. Você pode até aceitar, sabe? Só que é assim, é nesse nível. Por que nós somos desvalorizados? Porque a gente se desvaloriza. A gente coloca na cabeça que se eu não aceitar isso daqui, tem outro farmacêutico que aceita. Então eu vou aceitar, porque já que o outro vai aceitar também, eu vou aceitar esse aqui. E não vou ficar sem emprego. E é por isso que a gente só vai se enrolando, a gente só vai piorando, fora a quantidade de desunião que nós temos na profissão, né, gente? Fora a quantidade de dedos apontados que nós temos de um farmacêutico para o outro, que é a coisa mais vergonhosa que tem, né? A gente não se defender, logicamente, não com coisas erradas, não.
é se defender mesmo, né? É tipo, é inocente até que se prove o contrário. Parece que para nós farmacêuticos é o contrário, né? É culpado até que se prove o contrário. Então, a desunião também favorece muito a desvalorização da classe, né? À toa que vemos aí como que médicos são valorizados, né? Porque eles são unidos, tão unidos que colocam pessoas lá no Senado, né? E aí, quando precisam votar as coisas, rapidinho eles conseguem votar as coisas para medicina. Justamente por a medicina e a advocacia são as classes mais unidas que tem no Brasil, mas também são as que mais são as que mais tem, né? Esse pessoal que vai para o Senado, né? E consegue essas coisas, votação dessas coisas assim. Mas, deixa eu falar com vocês uma coisa. Quando eu fui começar a semana da autoridade farmacêutica, eu entendi o seguinte. Eu fui parar para pensar e eu tinha no meu currículo, na verdade eu fui preencher um currículo uma vez e eu não sabia o que eu colocava no meu currículo, porque no meu currículo tinha muita coisa. Eu falo isso, gente, hoje, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, tá? Eu estudo muito, eu estudo pra caramba, então eu não tenho vergonha de falar que eu sou uma pessoa extremamente estudiosa, não tenho vergonha de falar esse tipo de coisa, não, até porque eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou inteligente, autodidata, eu aprendo as coisas aqui em casa, eu estudo as coisas aqui em casa, eu tô com a minha formação inteira de suplementação, que hoje é o que me banca, né? Eu aprendi sozinha. Eu aprendi com pessoas, com relatos, com testes, com artigos científicos. Não foi em curso nenhum, porque nenhum curso eu achei que tivesse essa base que eu queria. Eu procurava, eu pesquisava cursos, eu pedia conteúdo programático do curso e não era aquilo que eu queria ainda, não era isso que eu queria ainda. Então, quando eu fui preencher esse currículo, me pediram esse currículo e eu fui preencher e eu falei, gente, o que eu coloco aqui? Porque eu tenho formação em gestão de pessoas, eu tenho formação em estética avançada, eu tenho formação em comunicação, eu tenho formação em liderança, eu tenho formação em suplementação. E agora, o que eu coloco aqui? E aí eu parei para pensar nisso, né? Eu falei, eu preciso colocar coisas baseadas em onde eu vou trabalhar. E aí, quando eu fui colocar os cursos que eu tinha, era para uma drogaria grande, né? Que me indicaram essa drogaria e pediram um currículo, e eu fui preencher esse currículo. E quando eu fui preencher isso, eu fiquei perdida. Quando eu fui perceber, eu tinha no meu currículo um pouquinho de cada coisa. Eu tinha curso de marketing, eu tinha curso de layout, eu tinha curso de vendas, eu tinha curso de atendimento ao cliente, eu tinha curso de atenção farmacêutica, eu tinha curso de semiologia, eu tinha curso de gestão de drogarias, eu tinha curso de. Eu só não tinha e não tenho até hoje, porque eu não gosto. Gestão financeira, porque eu não gosto de financeiro de jeito nenhum. Então, aqui em casa, quem mexe no financeiro é só meu marido. Então, quando eu fui montar meu currículo, eu percebi que eu tinha todos esses cursos, todos esses cursos num lugar, né? E aí eu falei, gente, como que eu vou mandar meu currículo para essa pessoa? A pessoa vai bater o olho e falar assim, mentira, né? Até parece que a pessoa tem isso aqui tudo. Porque a gente não está acostumado com isso, sabe? E aí foi quando eu percebi que eu já tinha lido esse termo uma vez. E aí eu lembrei desse termo e fui pesquisar, que era pessoa multipotencial. E aí eu falei, gente, eu acho que eu sou isso. E aí eu comecei a procurar sobre essas coisas, né? Eu sou da pessoa ser multipotencial. Como assim a pessoa é multipotencial? Vocês lembram quando fala, o pessoal fala muito da teoria do pato, né? Que a pessoa, ela é pato, né? Ela nada, ela anda, ela voa, mas não faz as três coisas da forma correta. Eu sempre tive muito medo das pessoas me chamarem de pato. Sempre tive muito medo. Por quê? Eu tinha impressão, né, que era errado, que ser pato era errado. Eu cresci com essa impressão de que ser multipotencial era errado. Por quê? Porque você tem que focar numa faculdade, num curso, numa área, aí você faz pós, mestrado, doutorado, tudo numa coisa só, e foca naquilo ali. Realmente, existem pessoas, a maioria, inclusive, eu acho, que são assim, né? Eles precisam de um foco.
E eu não conseguia entender isso, porque eu gostava muito de uma coisa, por exemplo, eu gostava muito de, sei lá, de animais e amava astronomia. Como que eu escolhia isso, sendo que eu amava os dois, eu queria os dois, e são coisas completamente diferentes. E aí, quando eu comecei a entender o que era multipotencial, isso já era formada. Então, quando eu percebi que eu era multipotencial, quando foram aparecendo oportunidades, e eu falava assim: ah, não, eu não posso, porque eu já faço isso. Então, apareceu oportunidade para eu ser monitora tem uma empresa que faz acompanhamento de lares de idosos, né? Então, essa empresa ela precisava de farmacêutico, de enfermeiro, farmacêutico para conferir medicação, o enfermeiro para aplicar essa medicação. E aí, quando apareceu essa oportunidade para eu trabalhar com isso, eu trabalhava na drogaria. E eu falei, gente, não tem como eu trabalhar na drogaria e fazer esse negócio. Só que aí eu falei assim, não, peraí, é uma coisa que eu gosto, eu amo trabalhar com idoso, né? Mas eu também amo trabalhar com drogaria. Eu adoro trabalhar com drogaria, amo mesmo. Eu hoje não trabalho com drogaria porque vocês vão entender por quê. Mas eu amo trabalhar, né? Então que eu falo que eu vou finalizar minha carreira na drogaria. Eu amo trabalhar com drogaria e eu amo idoso, né? Eu queria muito trabalhar com isso. E aí, eu olhei aquela oportunidade e eu falava assim, eu trabalhava de 7 da manhã às 2h30 da tarde, que era numa grande rede de Belo Horizonte. Então eu tinha toda essa parte da tarde, né, e a parte da noite ainda disponível, né? Eu podia muito bem ir embora para casa dormir, podia, mas eu queria trabalhar com outras coisas. E aí eu aceitei essa oportunidade de trabalhar com esse negócio, essa parte de idosos. Gente, e foi um negócio que cada vez que eu fazia uma coisa, aparecia outra. Porque as pessoas vão vendo que você dá conta de fazer outras coisas e vão surgindo oportunidades para você fazer outras coisas. A diferença tá quando você foca. Como que você. Como é que eu vou dizer a palavra? A diferença está em como que você vai pegar aquilo para você. Como é que você vai aproveitar aquela oportunidade. E aí, nessa bagunça, eu descobri que eu era multipotencial. Como assim? Eu trabalhava como farmacêutica na drogaria, eu trabalhava dando mentoria para alunos de atendente de farmácia, de curso de atendente de farmácia, e trabalhava com essa empresa de idosos. Né? E aí eu falei assim, mas uai, eu tinha que focar em uma coisa só, não era não? Eu tinha que ser uma coisa só. Só que eu consegui trabalhar nas três coisas e bem nas três coisas. Eu trabalhava bem, eu recebia bem, logicamente, né? E aí eu fui entendendo isso, né? Que quando se tiver na sua cabeça essa teoria do pato, né? Ah, mas o pato ele anda, ele nada e ele voa, mas ele não faz nenhuma dessas três coisas direito. Ele não voa igual uma águia, ele não nada igual um peixe e ele não anda igual um cavalo, sei lá. E aí você fala assim, tá, mas se você jogar o pato na água, ele vai morrer afogado? Não vai. Ele vai nadar. Se você jogar um pato de um lugar alto, ele vai morrer porque ele vai cair? Não vai, porque ele vai voar. Entende? Então, o pato, por mais que ele faça as coisas, ele não é 10 de 10, né? Nas três coisas que ele faz, ele é 8 de 10. Ele se vira, ele consegue fazer e ele sobrevive. Então, a teoria do pato não é ruim para quem é multipotencial. E quem é multipotencial, eu não sei se vocês estão conseguindo identificar isso, mas é tipo assim: você está trabalhando com uma coisa, ou você está fazendo um projeto, ou você está começando alguma coisa, e de repente vem uma ideia na sua cabeça, tipo assim, nossa, se eu trabalhasse com tal coisa, nossa, se acontecesse isso, se eu fizesse tal coisa assim, assim, aí surge uma outra ideia, nossa, se eu trabalhasse com tal coisa assim, assim, aí você começa 3 projetos de uma vez, sabe? Só que você tá ali naqueles 3 projetos. Então, quer dizer que você não vai ser boa nos 3 projetos? Não, você não precisa ser uma águia. Você não precisa ser só uma águia. Você pode ser um pato que voa, nada e anda. Entende? Quando eu falo de farmacêutico multipotencial, é porque existem tantas opções para o farmacêutico trabalhar que vocês não têm noção. Vocês não têm noção. A gente tem aquele negócio quando a gente forma, né? Quando a gente está na faculdade, que fala assim: ah, o farmacêutico, quando ele forma na faculdade, ele tem 90 opções de trabalhar. Ele pode trabalhar no banco de órgãos, ele pode trabalhar
no negócio de hematologia, ele pode trabalhar não sei o quê, ele pode trabalhar não sei o quê. Tem 90 opções. Não é nem dessas 90, pra vocês terem ideia. Tem outras coisas que a gente consegue trabalhar, então a gente consegue colocar isso, né? A gente consegue adaptar as coisas sendo farmacêutico. E não é só sendo farmacêutico, por exemplo, tem uma coisa que você é muito bom. Você é muito bom em fazer bolo, por exemplo. Ah, mas eu sou farmacêutico. Não, tudo bem. Eu sendo farmacêutico, já vendi donuts, eu já vendi brigadeiro gourmet. Por quê? Porque eu era bom em fazer aquilo, sabe? E aí, entre um trabalho e outro, entre um lugar que eu saí e um lugar que eu entrar, tinha, sei lá, 2, 3 meses, eu ia ficar 2, 3 meses gastando sem tentar nada, sem fazer nada, sendo que eu sei fazer um donuts e eu vendia donuts, eu sei fazer brigadeiro, eu não ia vender brigadeiro, entende? É isso que eu coloco, que eu falo com meus alunos da fraternidade, eu falo com eles assim, vocês têm que trabalhar o máximo da cabeça de vocês. Primeiro, nós somos jovens, né? Ainda, nós somos jovens e nós temos uma capacidade de trabalhar muito grande. A gente não pode ficar só pensando em vou trabalhar a vida inteira numa farmácia reclamando que tá ruim, que o dinheiro não tá bom, que não recebe bem, que a gerente é chata e que você não evolui de cargo. E você vai ficar quantos anos lá? 15, 20 anos naquele lugar reclamando, sabe? Isso não é vida não, gente. Isso não é vida não. Então, assim, para mim, isso é uma coisa que incomoda, sabe? É uma coisa que me incomodava. Eu estava na farmácia, eu estava trabalhando, o dono vinha me encher o saco porque eu chamei a atenção do balconista porque ele vendeu um medicamento errado na receita. Uai, como assim? Eu sou responsável por esse lugar aqui. Eu bati de frente com o dono em toda a farmácia que eu trabalhava, sabe? Toda farmácia que eu trabalhava. Só a última que eu trabalhei que não aconteceu isso. A última foi a melhor farmácia que eu trabalhei na minha vida. Porque o dono, ele entendia como é que eu era. Ele entendia que se deixasse, eu tomava conta mesmo, como se fosse minha. Eu mudava o layout da farmácia, não estava bom, não estava chamando cliente lá fora. Eu ia lá fora chamar cliente, eu ficava na porta conversando com os clientes na porta. Eu colocava caixa de som na porta da loja. Eu chamava o pessoal para entrar na loja, para conhecer o consultório farmacêutico que a gente implantou. Então, assim, eu não ficava quieta. E esse dono foi o único que entendeu isso. Foi o único que falou assim: essa daí merece receber mais. Eu estava com 2 meses que estava trabalhando com ele, eu já recebia aumentou meu salário em 70%, mais ou menos. Eu ia falar o dobro, mas não dá o dobro. Então, pra vocês terem ideia, a multipotencialidade ela é boa, ela é ótima, principalmente para quem consegue ser assim, entendeu? Então, assim, o farmacêutico ele é multipotencial porque existem formas a gente trabalhar como farmacêutico e são formas que a gente nunca imagina que consegue trabalhar como farmacêutico. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, porque quando a gente trabalha isso, a multipotencialidade, a gente consegue pegar a habilidade nossa que a gente não tinha nem noção que a gente tinha. Então, por exemplo, uma das coisas que eu trabalho hoje com o lançamento de Expert, depois eu vou explicar isso para vocês, não tem nada a ver com farmácia, mas eu trabalho com essa parte de lançamento de Expert. E, basicamente, é uma pessoa que é muito boa em alguma coisa, uma pessoa muito boa em alguma coisa, ou não, ou ela sabe fazer alguma coisa. Por exemplo, tem um cara que ele foi para a Rússia, tem 2 anos que ele foi para a Rússia, e ele sabe falar o básico de russo, né? O que ele fez? Ele criou um curso para você falar o básico de russo, sabe? Nossa, mas como assim? O cara nem fala russo. Não, não fala. Mas ele fala o básico, ele sobrevive na Rússia. Então, pronto. Ele consegue ensinar isso. Vocês estão entendendo a capacidade que é o negócio? Quando você tem uma mini habilidade. Ah, eu toco violão. Beleza, eu toco violão. Tá ruim financeiramente? Monta um curso de violão, gente. Sabe? Faz um curso de violão. E aí, eu tenho eu tenho um colega que trabalha com isso, que é um expert, e ele é isso, ele é engenheiro, ele trabalha como engenheiro, vai para obra e tal. Quando é de noite, ele chega e dá aula de violão, sabe? Aí você fala assim, nossa, mas a pessoa não descansa, tem não sei o quê. Não, gente, descansa, dorme 8 horas por dia, tá bom, tá ótimo. Aproveita as outras.
sabe? Coloca seu cérebro para funcionar, a trabalhar, porque aí você não vai poder reclamar depois que é ruim, que o financeiro tá ruim, que recebe pouco, que trabalha muito e recebe pouco. Então, assim, eu entendi que eu não trabalharia em drogaria mais quando o que eu fazia fora da drogaria me proporcionava muito melhor, coisas muito melhores do que a drogaria em si. Não em questão de trabalho, né? Igual eu falei, eu vou finalizar minha carreira na drogaria, tanto que eu amo drogaria. Mas em relação a geral, do financeiro, da liberdade financeira, da liberdade geográfica, uma das coisas que eu sempre quis na minha vida foi ficar em casa com as minhas filhas. Eu tenho uma filha de 3 e uma de 11 anos. Então, eu sempre quis ficar em casa com elas, eu sempre quis educar elas em casa, eu sempre quis ficar com ficar com elas aqui. Como que eu ia fazer isso trabalhando em drogaria? Nós sabemos como é que é trabalhar em drogaria. É chegar, quando a drogaria é pequena, você tem que chegar às 7 e sair às 18, né? Só aí já é um dia inteiro. Quando a drogaria é grande, você pega meio período. Só que para pegar meio período, para quem mora em cidade grande, sabe como é que é. Eu pegava meu serviço 7 horas da manhã, eu tinha que levantar 4 para conseguir pegar o ônibus 5 e meia para chegar no meu local de trabalho 7 horas. Então, você pensa um dia inteiro, eu com 2 filhas, tendo que levantar 4 da manhã, chegando em casa 5 da tarde, porque eu saía do serviço 2 da tarde, mas até que o ônibus chega em casa era 5 da tarde, até que eu pego na escolinha, até que vem para casa, que a gente arruma a casa, que faz uma comida, que não sei o quê. Você não aproveita seus filhos. Então, no meu caso, era esse. Meu sonho era ficar em casa com as minhas filhas. Sabe? Meu sonho era trabalhar de casa, nem ficar em casa sem fazer nada, não. É trabalhar de casa. Ao ponto que eu consigo botar elas na cama hoje para dormir e sento no computador para trabalhar, entendeu? Eu sento aqui para trabalhar. Então, assim, a parte de multipotencial não quer dizer que vocês têm que fazer o que eu faço hoje, até porque o que eu faço hoje é uma coisa gera a outra. Tem algumas coisas que eu faço que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas uma leva a outra, né? Então, cada uma leva a outra. Então, por exemplo, quando a gente pega essas coisas, essas habilidades que a gente tem, a gente consegue colocar isso em diferentes trabalhos. A gente consegue colocar isso em diferentes atividades, entendeu? Então, por exemplo, eu trabalhei em drogaria. Só na primeira drogaria que eu trabalhei que eu não fui gerente. As outras todas, eu fui auxiliar de gerente, né? Tipo assim, ou eu era a subgerente, ou eu fazia as atividades de gerente porque era o dono da farmácia, mas eu sempre fui para cima desses cargos. Então, eu sempre cheguei como farmacêutica e saí como gerente farmacêutica. Por que isso? Porque dentro da farmácia, eu mostrava para eles que eu poderia fazer isso. E eu não era tipo assim, virando pro dono e falar assim, ó, você viu que eu fiz tal coisa? Não, ele via a diferença. Uma coisa que eu implantei numa drogaria uma vez, que foi essa última que eu trabalhei, inclusive, eu já tinha implantado em outras, eu já tinha visto que dava certo, só que essa eu consegui ver em números, né? Eu conseguia ter acesso ao sistema, então eu conseguia ver em números. Uma coisa que eu fiz, que foi um pós-venda, gente, vocês não têm noção de pós-venda. Quem trabalha em drogaria precisa fazer pós-venda. Vocês não têm noção o que é um pós-venda bem feito. Pós-venda, ele vende muito mais do que a venda, mas é muito mesmo. E eu fiz essa estratégia de pós-venda, uma coisa simples, que não gastou nada na drogaria, e o faturamento subiu em 20% no primeiro mês. 20%, gente, o faturamento. Isso para quem é gerente já sabe a diferença que é 20% do faturamento. Quem é dono, então, isso dá um boom, sabe? E aí eu comecei a entender que era uma das minhas habilidades era colocar as coisas para funcionar. Era colocar isso no meio, sabe? E aí eu estava trabalhando como farmacêutica, né, na drogaria, e aí eu comecei a desenvolver uma espécie de mentoria para farmácias e drogarias. Desenvolver, era um projeto. Eu falei, gente, eu acho que as drogarias precisam muito disso. Eu comecei a desenvolver um projeto de mentoria para drogaria. E era um projeto, assim, barato, né? Eu falei assim, bom, existem muitos projetos. Existem um monte de lugar que faz mentoria para farmácia, né? De vendas, de marketing, essas coisas. Mas eu, como farmacêutica, sabe? Como farmacêutica,
eu enxergava a drogaria, como que você pode fazer o seu farmacêutico vender mais, como que você pode fazer o seu balconista ter gosto por querer vender mais, sabe? E aí eu comecei a criar essa mentoria. Então, eu comecei a juntar as coisas. Para vocês terem ideia, eu comecei a juntar e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu trabalhava como farmacêutica, desenvolvia essa mentoria, né, como para drogarias, é uma mentoria geral. Depois eu quebrei essa mentoria, comecei a fazer mentoria só de marketing. E aí eu faço uma mentoria muito focada em campanha. Eu faço campanhas assim absurdas que vocês não têm noção da quantidade de coisa que tem dentro de uma campanha. Para quem vê de fora, acha que é só uma campanhazinha ali de medir glicose, medir pressão, ou uma campanhazinha ali de protetor solar. E por dentro do projeto é uma coisa absurda de marketing, porque eu fui aprendendo isso nas drogarias, eu fui colocando isso em prática nas drogarias, né? E eu fui entendendo que funcionava. Então, eu chego na farmácia, eu chego nas drogarias para conversar, eu bato o olho na drogaria, eu já entendo tudo o que está acontecendo, eu já entendo onde que tá errado, eu bato o olho no balconista, eu sei que ele tá de um jeito assim, eu bato o olho no farmacêutico, eu falo, precisa melhorar isso, toda farmácia que eu entro, até quando eu entro para comprar coisas, né? Eu bato o olho na farmácia, eu conserto a farmácia inteirinha na minha cabeça. Então, eu comecei a entender essa parte da multipotencialidade quando eu precisei desenvolver isso em mim. Eu falei assim, gente, eu não posso deixar isso parado dentro de mim, sabe? Mas eu já trabalho como farmacêutica, tem horário de almoço, tem horário que você tá no ônibus, tem horário que você tá em casa antes de dormir, sabe? 30 minutos que você se dedica a uma outra coisa, você consegue trabalhar com essa outra coisa. Exemplo disso é essa mentoria. Eu não tinha tempo para fazer mentoria onde eu chegasse em casa. Eu fazia lá, na hora do meu almoço. Aí era 30 minutos dormindo e 30 minutos fazendo esse negócio. Então, eu falo isso para vocês como farmacêutico multipotencial, para vocês terem ideia de como que é que funcionam essas coisas. Então, hoje, por exemplo, eu recebo muito contato, né, de pessoas que me procuram para várias coisas, né? Então, hoje eu, como farmacêutico, eu não trabalho mais em drogaria, tá? Eu parei de trabalhar em drogaria antes de começar a pandemia, né? Eu trabalhava com outra coisa antes da pandemia começar. Hoje eu fico só em casa, trabalho só em casa, só de casa, né? Mas eu não trabalho com drogaria mais. Mas eu trabalhava em drogaria e eu tive uma ideia. Como que eu tenho uma ideia dessa de montar uma mentoria para farmácia, sabendo que funciona, aumentando o faturamento de farmácia, e eu não ia fazer isso funcionar, entende? Como que eu ia pensar uma coisa dessa, não ia dar continuidade para uma coisa dessa? Hoje, na época me deu trabalho de fazer? Me deu. Hoje é uma coisa que, basicamente, é uma coisa pronta. Eu tenho uma mentoria pronta que eu adapto para cada drogaria, para cada farmácia que eu pego. E essa mentoria só já me dá uma quantidade de coisa por mês, entendeu? Me dá um valor por mês. Então, juntando com as outras coisas que eu faço hoje, vocês podem perceber que foi uma coisa que eu não parei para fazer uma pós para isso, entendeu? Eu tinha pós na época só de gestão de pessoas, que foi a primeira que eu fiz quando eu formei. Assim, 6 meses depois que eu formei, eu fiz a pós-gestão de pessoas. Então, porque eu queria muito essa parte da liderança, essa parte de funcionar uma drogaria, né, da forma correta. A gente sabe como que é difícil colocar balconista para trabalhar com um sorriso no rosto, até os próprios farmacêuticos também, quem é dono aí sabe como é que é difícil colocar as pessoas para trabalharem de uma forma mais legal, né? E aí, eu não precisei me afundar em pós para isso. Lógico que eu consegui achar cursos bons, eu consegui achar coisas boas, eu fiz muito curso errado, eu fiz muito curso ruim, sabe? Mas hoje eu junto tudo isso num lugar só. Ótimo, beleza, eu consegui pegar os vários cursos ruins que eu fiz na vida e tirar coisas boas de cada um deles. Gastei dinheiro com isso, gastei, mas hoje eu não me arrependo de fazer isso, entendeu? Hoje eu faria a mesma coisa que eu fiz, né? Há uns anos atrás, desde quando eu comecei a fazer esse tipo de coisa. Porém, hoje eu sou mais inteligente, né? Eu procuraria saber sobre cada curso antes, pelo menos para dar uma pesquisada,
né, mais do que eu pesquisei na época. Então, assim, quando a gente junta essas coisas num lugar só, a gente pega essa multipotencialidade que a gente tem, porque sinceramente, eu acredito que todo farmacêutico é multipotencial. Primeiro, gente, olha a quantidade de matéria que a gente estuda na faculdade. Olha a quantidade de coisa que a gente passa na faculdade. É muita coisa junta, é muita coisa misturada e a gente passa. A gente entende, pelo menos naquela época ali, né? Hoje, por exemplo, eu não sei nada de análise instrumental, por exemplo. Mas tá ali, tá na cabeça da gente, a gente estudou aquilo. Nós fizemos prova daquilo. Se hoje você chegar numa indústria e ele falar assim, não precisa de experiência, não. Eu preciso só de um farmacêutico. Se você chegar lá, você vai lembrar tudo que você estudou. Você vai bater o olho no instrumento e falar assim, espectrofotometria, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você vai lembrar, porque nós estudamos isso. Então, como a gente fala que farmacêutico não é multipotencial? Farmacêutico, ele é multipotencial. Eu acho que é uma das carreiras mais multipotenciais que tem. Não, né? Eu não sei por dentro das outras profissões, mas só para vocês terem, só para a gente ter uma ideia de como que é isso, já que a gente pode atuar em 90 lugares diferentes, né? Já que a gente pode atuar em 90 coisas diferentes, nós somos multipotenciais, sim. Então, essa parte, isso de ser multipotencial, é uma das coisas que eu mais queria que vocês colocassem na cabeça hoje. Porque é uma coisa muito importante, principalmente para a gente parar de reclamar da profissão, sabe? Esse boom que dá na carreira, vocês não têm noção de como que é você ser farmacêutico, as pessoas te procuram para fazer as coisas. Esses dias mesmo, eu tava internada e um cara entrou em contato comigo porque ele quer abrir uma distribuidora de cosméticos. Ele quer abrir uma distribuidora de cosméticos e ele quer saber o que ele precisa de documentação para isso, certo? E aí, não é uma coisinha que eu vim falar assim, você precisa disso, 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 não, eu cobro para isso. Então, ele me chamou para isso. Ele me chamou para me perguntar o que ele precisa para abrir, como que ele precisa para abrir, e ele vai me pagar por isso. Ele vai me pagar para eu virar para ele e falar assim, olha, você precisa de documento assim, 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 a sua área precisa estar desse tamanho, a área mínima do lugar precisa estar de tal tamanho, você precisa ter isso, você precisa ter aquilo. Isso é uma coisa que eu cobro para fazer. É uma coisa que eu cobro hoje. E aí, vocês falam assim, nossa, mas é só falar com ele, não sei o quê. Não, não é só falar. Vocês estudaram para isso, sabe? O farmacêutico estudou para isso. Como que uma drogaria, por exemplo, se a drogaria te contrata hoje, uma pessoa te contrata, olha, fala assim, eu estou abrindo uma drogaria e eu preciso de você lá dentro, né, para montar a documentação. Mas eu preciso montar desde o início. Eu preciso montar desde o início. O primeiro mês, você vai ficar sem trabalhar, né? Você vai fazer a documentação. Você vai ficar o primeiro mês sem receber? Não vai. Eu espero que não, pelo menos, né? Você não vai ficar o primeiro mês sem receber, nem o segundo mês. A drogaria estando fechada, você está recebendo. Por quê? Porque a documentação toda foi você que fez. Porque quem assina é você. Porque o especialista em medicamentos ali dentro é você. Então, não acho exagerado isso que eu falo da questão de cobrar sobre informação, porque a gente precisa cobrar sim, tá? E muito mais. Inclusive, quando eu falo sobre consulta farmacêutica, uma das coisas que eu faço é a consulta farmacêutica. E desde sempre, para não falar desde sempre, tá? Para não generalizar, a primeira vez que eu comecei a fazer consulta farmacêutica, que foi na drogaria, nós começamos o primeiro mês sem cobrar. Mas todo mundo que entrava, a gente falava que cobrava, a pessoa fazia e depois a gente não cobrava. A gente falava, não, a gente está começando a implantar isso aqui agora, né? Não precisa pagar, não. Depois a senhora volta aqui e a gente conversa. Depois a senhora volta aqui, a gente faz uma outra consulta. Só o primeiro mês que eu trabalhei com consulta farmacêutica ou drogaria que eu não cobrei. O resto, tudo foi cobrado, tá? Todas as vezes. Começamos com R$20. Começamos a consulta farmacêutica com R$20. Então, para vocês terem uma ideia, deixa eu falar com vocês as coisas que eu trabalho hoje, para vocês saberem o que a gente vai conversar aqui, tá? E que a gente vai conversar nessa semana da autoridade farmacêutica aqui. Bom, eu como farmacêutica, né, eu precisava passar para vocês a ideia de que nós não somos desvalorizados, a gente precisa se valorizar muito mais, a gente precisa se valorizar, nós não somos desvalorizados pelos outros. A principal classe que desvaloriza o farmacêutico, não é o médico, não é o dono de farmácia, é o farmacêutico. Então, a partir de amanhã, vocês já comecem a pensar com outra cabeça em relação à profissão farmacêutica.
Vocês vão analisar a profissão de vocês, vocês vão analisar se vocês estão bem onde vocês estão. Vocês vão analisar se tá bom do jeito que tá. O que tá incomodando você? Por que você não ficaria nesse lugar nos próximos 5, 10 anos da sua vida? Se você pudesse mudar de emprego, você mudaria? Então, o que tá te incomodando? Por que está te incomodando? Ah, incomodando a questão o salário. Às vezes, você ficar no lugar que você está e trabalhar com mais alguma coisa, vai te ajudar a melhorar o salário. Às vezes, não. Às vezes, o lugar que você está não compensa de jeito nenhum. Eu sei porque eu já trabalhei em lugar assim. Não compensava de jeito nenhum ficar naquele lugar. Eu preferia 1000 vezes estar recebendo R$ 1.500 trabalhando de uma outra coisa do que recebendo R$ 4.500 trabalhando nesse lugar que eu trabalhei. Então, isso tem que ser analisado também. Uma outra coisa que vocês precisam colocar aí, analisem, escrevam isso. Anotem, façam uma lista de 50 coisas, 50, tá? 50 coisas que vocês podem fazer. Sabe por que 50? Porque se eu falar com vocês 10, vocês vão lembrar, vocês vão falar assim, eu posso vender brigadeiro, eu posso vender não sei o quê, eu posso vender... 50, quando chegar lá na 30, na 40, vocês já vão estar criando coisas, tá? E criando coisas, vocês vão ter ideias sensacionais. Eu sei porque foi esse exercício que eu fiz e eu fiquei impressionada, tá? E por que isso? Porque foi justamente com isso que eu criei a mentoria para farmácia. Foi justamente fazendo essa lista que eu criei a Fraternidade Farmacêutica. A Fraternidade Farmacêutica hoje é o lugar que tem todos os cursos que a pessoa precisa num lugar só. Todos os cursos que a pessoa precisa num lugar só. Por quê? Porque eu entendi que não tem isso em lugar nenhum. Eu queria isso para mim quando eu entrei em farmácia e eu não tinha isso. Eu queria esse curso para mim quando eu abri meu consultório e eu não tinha isso. Então, eu criei esse curso. Eu criei a Fraternidade Farmacêutica. Fraternidade é um lugar completo para farmacêutico. Como que eu criei isso? Fazendo a minha lista de 50 coisas. Por quê? Tinha falta de alguma coisa. Eu pensava assim, eu sou boa, né, em marketing farmacêutico, ou seja, eu sou boa em conseguir melhorar o marketing de uma farmácia. Então, por que eu não vou ensinar isso? Por que eu não vou criar um curso desse? Não existe um motivo. Eu tenho vergonha de falar em público. Eu tenho não sei o quê. Gente, quem quer ganhar mais dinheiro tem que ter vergonha, não. Tem que bater a vergonha, jogar a vergonha para lá, fingir que não tem vergonha. Eu já estou na 6ª semana da autoridade farmacêutica. Toda vez que eu vou começar, eu falto ter um treco de medo, de tudo, de dar errado, de falar errado, de errar aqui com vocês e como está ao vivo não tem como cortar. Então, vocês vão criando esse tipo de coisa, vocês vão criando uma lista de coisas que vocês podem fazer. Quando vocês chegarem na 40, na 50, vocês vão ter ideias tão boas que vocês vão duvidar dessas ideias. E eu falo por experiência própria, tá? Então, hoje, eu sendo farmacêutica, eu tenho a Fraternidade Farmacêutica. Fraternidade, eu criei em novembro do ano passado. Tem tudo lá dentro, inclusive a parte de suplementação que eu trabalho com isso no meu consultório. Eu tenho mentoria para farmácia em relação a pessoas, em gestão de pessoas em farmácia. Eu tenho mentoria de marketing farmacêutico, criado dessa mesma forma. Então, eu vendo da mesma forma. Eu faço consultoria, as pessoas pagam a minha mentoria para isso. Inclusive, dentro da fraternidade, eu ensino os farmacêuticos a serem mentores, porque eu ensino essas coisas lá dentro. Tudo que eu sei está lá dentro. Fraternidade foi uma coisa que eu criei para colocar todo o meu conhecimento num lugar só. Ou seja, tudo que eu juntei dos vários cursos que eu fiz a minha carreira inteira, eu juntei as coisas boas, coisas que são precisas, o que funciona, e botei na Fraternidade Farmacêutica. Então, eu faço esse curso da mentoria. Eu trabalho no meu consultório, então no meu consultório eu trabalho tanto com a prescrição farmacêutica, né? Eu quase não faço prescrição de MIPs, prescrição de medicamentos, porque eu sou contra os medicamentos, né? Não sou contra medicamentos, gente, eu sou contra usar medicamento à toa, tá? Eu não sou contra medicamentos, eu sou contra usar medicamento à toa. Então, eu quase não faço prescrição de MIPs, é muito raro. Mas eu faço prescrição de suplementação. Então, eu tenho o meu consultório hoje, que inclusive durante a semana eu vou explicar para vocês como que eu montei meu consultório sem investir em nada, tá? Eu não gastei nada para investir no meu consultório, não gastei nada para abrir meu consultório.
Então, eu vou explicar para vocês isso, como que eu fiz isso, tá? Uma outra coisa, eu trabalho com prescrição de suplementos. Eu faço prescrição de suplementação. Então, atualmente, eu não faço só no consultório. Atualmente, eu faço em casa, né? Eu estava atendendo em consultório e acabou que, esses tempos atrás, eu parei de atender lá e fiquei mais em casa com as meninas mesmo. Eu atendi no consultório na pandemia, eu estava atendendo uma vez na semana, pra vocês terem ideia. Era só para ir, porque tinha as clientes que queriam muito. Então, eu trabalho com consultório. Hoje eu trabalho com estética avançada, porque eu fiz uma pós em estética, farmácia estética. Então, eu trabalho com estética avançada muito pouco, mas eu trabalho ainda com estética avançada. Hoje, na pandemia, só com algumas clientes que me pedem mesmo, tipo, desesperadas. Aí eu vou lá e faço alguma coisa. Mas eu trabalho, dentro do meu consultório, eu trabalho com prescrição de suplementos, principalmente, 90%. E os outros 10% eu trabalho com estética avançada e prescrição de outras coisas, né? Sei lá, questão de alimentação, questão de óleos aromáticos, florais, essas coisas assim, e os MIPs em si. Eu trabalho em casa com as minhas consultas online. Eu faço consulta online de suplementação. Então, as pessoas, elas conversam comigo. Eu que em casa eu consigo trabalhar. Eu trabalho da minha casa. Eu faço consultas com as pessoas, principalmente para prescrição disso, né? Além do meu curso da Fraternidade Farmacêutica, eu tenho um curso de suplementação separado, que está dentro da Fraternidade Farmacêutica, né? Porém, é um curso que é separado, porque é só para nutricionistas e educadores físicos, que não é farmacêutico, que quer aprender sobre suplementação. Então, além da fraternidade, eu tenho o curso de suplementação separado. Fora da fraternidade, né? Agora eu estou começando com um outro projeto que as pessoas estão perguntando, estão pedindo separado o que tem na fraternidade. Eu não entendo porquê, mas tudo bem, vou entender, né? Dentro da fraternidade, a fraternidade ela é um geral, então lá dentro tem marketing, gestão de pessoas, liderança, atenção farmacêutica, atendimento farmacêutico, prescrição farmacêutica, consultório, consulta farmacêutica, e a parte de suplementação completaça, né? Tudo de suplementação que eu conheço, que eu sei, que eu estudo, tá lá. Então, eu comecei a pedir, as pessoas começaram a pedir para fazer separado, para fazer um curso de gestão de pessoas, fazer um curso de gestão de drogarias, fazer um curso de atendimento farmacêutico. Então, é outra coisa que vai ser mais projetos para frente, tá? Eu trabalho, né, como assistente técnica e perita judicial. Isso é uma coisa que é para a justiça, é uma coisa que quase ninguém sabe que existe. É um negócio que a gente não precisa de concurso, é uma coisa que a gente não precisa de especialização e a gente consegue trabalhar como perito judicial. O que é o perito judicial? O juiz te nomeia para você fazer um laudo referente a algum processo em relação à sua área. Então, por exemplo, normalmente farmacêutico vem muito parte de medicamentos, né? Envenenamento, intoxicação, efeitos adversos, essas coisas. E a única coisa que eu tenho que fazer, não é a única coisa, porque é complexo, é um laudo explicando como que aquilo funciona e se realmente é possível que aconteça aquilo. Resumindo, é isso. E como assistente técnico, é como se eu fosse uma perita, só que contratada pela parte, ou seja, uma indústria entrou contra... Não, uma pessoa entrou contra uma indústria porque ela teve efeito adverso com o medicamento e esse efeito adverso não estava na bula. Aí a indústria me contrata como assistente técnico e, gente, isso rola muita coisa. Pra vocês terem ideia, quando te contratam, primeiro quando o juiz te chama, né, quando você faz para o juiz, você coloca um preço nisso. Você falar que o seu laudo é 10 mil reais, o juiz vai falar com as partes, olha, ela cobra 10 mil reais. As partes vão falar assim, então tá bom, a gente paga. Pronto, 10 mil reais um laudo. Pra vocês terem ideia, não tem laudo por menos de 5 mil, tá? Não existe laudo por menos de 5 mil. Assim, logicamente, existe, né? Mas 99,99% é isso, sabe? Não existe menos esse valor. Assistente técnico já é da parte dos advogados. Então, no caso do que eu dei aqui agora, o exemplo da indústria, a indústria me chamaria para fazer um laudo, né, dando mostrando que eles estão certos. Então, assistente técnico é tipo um advogado do diabo. Se tiver errado, você tem que falar que tá certo. Tipo assim. Então, eu trabalho com isso também, como perita judicial assistente técnica, sendo farmacêutica, tá? Inclusive, é um curso que vai ter na fraternidade farmacêutica, assim que eu me regularizar, que ia ser agora no final de maio,
Só que agora vai demorar mais um pouquinho, porque, né, eu tive dessa parada aí de pelo menos umas 3 semanas, essas últimas semanas aí. Então, mas é um curso que vai ter na fraternidade. Ou seja, quem está na fraternidade, quem comprou a fraternidade lá em outubro, ou que comprou agora em março, vai ter acesso, porque a pessoa tem acesso a 1 ano dentro da fraternidade. Então, é um curso que vai estar dentro da fraternidade também. Não existe, tá, gente, curso específico para farmacêutico, eu já procurei. Perito judicial farmacêutico não existe, eu já procurei, por isso que eu estou demorando a fazer, né? Porque é uma coisa que não tem, então eu tô sem norte ainda, mas vou relatar o que eu faço, como eu faço, e aí funciona e as pessoas vão trabalhar assim também. Fora isso, para vocês terem ideia, fora isso, eu trabalho como. Eu tenho um perfil no Instagram de modelo plus size, ou seja, uma das coisas que não tem nada a ver com farmacêutico, com farmácia, só que eu uso ao meu favor, né? Eu sou plus size e é um mercado que está crescendo muito, tem muitas oportunidades, não basta só ser plus size, né? Logicamente. Então, hoje, além de todas as coisas, eu faço isso, eu faço fotos para loja, para catálogo, né? Eu tenho um Instagram que não é esse Instagram que está aqui embaixo, esse aqui é de farmacêutica. Eu tenho um outro que tem que é de plus size. Então, eu trabalho com isso. Por quê? Porque era mais uma coisa que eu podia trabalhar. Entendeu? Não tinha nada a ver comigo, mas eu podia colocar para trabalhar. E coloquei também a parte de marketing digital. Eu trabalho hoje com marketing digital, aprendi a trabalhar com marketing digital. E como eu sei trabalhar com marketing digital, eu sei fazer lives, eu sei fazer anúncios no Facebook, eu sei trabalhar com Instagram, eu sei fazer mentorias online, eu sei fazer aulas online, eu sei ensinar da forma online. Tem pessoas que não sabem fazer isso. Então, tem uma pessoa que é muito boa em um assunto e ela não sabe fazer isso. E aí, eu faço. Entendeu? Então, tudo tem uma coisinha que vocês precisam usar, sabe? Assim, vocês têm facilidade em fazer live? Pode procurar, que tem gente que está procurando uma pessoa para contratar para fazer live para ela, sabe? Todo mundo precisa. Você já viu aquele negócio, enquanto uns choram, outros vende lenço? É desse jeito, sabe? Felizmente é assim que funciona, entendeu? Porque se não fosse assim, na pandemia agora tá todo mundo morrendo de fome, né? Porque todo mundo fala assim, como que eu vou viver na pandemia sem trabalhar? Gente, foi na pandemia que eu ganhei mais dinheiro. Porque eu fui observando coisas assim que não tinha como não ser, sabe? Não ter, não tem como. Então, não coloca a culpa em outra coisa a não ser em você, sabe? Tipo assim, tá ruim, tá precisando melhorar, o salário tá ruim, o financeiro tá ruim, o reconhecimento profissional não vem, então é você que tá errado. Enquanto eu não tive reconhecimento profissional, eu não sosseguei. Sabe? Eu não consegui sossegar. Por quê? Porque para mim isso é importante. Você não é importante a pessoa virar para você e te elogiar? E aí? Eu queria que eu tivesse na drogaria, que eu fizesse uma coisa boa na drogaria, igual eu sempre fiz. Eu sempre trabalhei em drogaria como se a drogaria fosse minha. Por quê? Porque meu pensamento era, um dia eu vou ter a minha. Como é que eu vou ter a minha, sendo que eu não dou valor nem a dos outros? Entendeu? Que é a famosa empatia, né? Se coloque no lugar do outro. Então, eu sempre trabalhei em drogaria como se a drogaria fosse minha, sabe? Por quê? Porque eu queria que aquele lugar funcionasse, que aquele lugar melhorasse para eu receber mais. Eu queria receber mais, então como é que eu vou receber mais num lugar que não ganha mais? Entende? Então, eu comecei a colocar esses pontos nos lugares corretos. Eu comecei a usar minhas ideias para as coisas. Eu bati o olho na drogaria e falava assim: nossa, aqui tá faltando tal coisa para chamar a atenção de clientes. Os clientes estão passando na porta direto. Tinha que ter alguma coisa que chamasse atenção para eles virarem para dentro da drogaria. Para eles olharem e falarem assim: olha, deixa eu ver isso aqui. E entra na drogaria. Eu ia lá e mudava o layout. Eu ia lá e mudava. Lógico, gente, que né, quem trabalha em drogaria grande não tem como fazer isso. Mas quando você entende que aquele lugar precisa de você, é diferente. Não é só ficar de trás do balcão. Não sei quem inventou que farmacêutico tem que ficar ali de trás do balcão, bonitinho, parado, só assim, esperando o cliente entrar para dar bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quem inventou isso. Sai de trás do balcão. Vai andar na farmácia. Vai lá fora ver a perfumaria. Ver o que tem na perfumaria para você fazer venda casada. Sabe? Quando você for vender uma coisa, você vende 3. Porque você sabe o que tem na farmácia.
Você conversa com a pessoa quando você for vender, não fala só preço com a pessoa, não fala valor das coisas, sabe? Converse com as pessoas quando você for vender, quando você for fazer alguma coisa, porque sim, a venda é a base de tudo, sim, tá? As pessoas mais ricas do mundo hoje foram vendedores, tá? As pessoas mais ricas do mundo hoje começaram como vendedores. E isso não é feio. Isso, vendedor, a gente aqui no Brasil, a gente tem a impressão que o vendedor é tipo assim, né? Ah, ele começou como vendedor, como se fosse uma coisa ruim. E não é. A pessoa, se o vendedor quiser, ele ganha dinheiro pra caramba. Ele ganha muito dinheiro. Só que você tem que saber ser vendedor. Você tem que saber como é que você vende. Você tem que saber como é que você conversa com a pessoa, como é que você atende uma pessoa, tá? Então, eu quis falar isso com vocês hoje sobre essa multipotencialidade, para vocês já começarem a pensar. Até o final da semana nós temos muito assunto para conversar ainda, porque cada dia da semana agora, terça, quarta, quinta e sexta, eu vou destrinchar assuntos para vocês, tá? Eu vou colocar assuntos para vocês aqui, como para vocês começarem a ter uma base de cada coisa dessa. Então, cada dia da semana eu vou falar sobre gestão de pessoas e liderança, eu vou falar sobre marketing, eu vou falar sobre atendimento farmacêutico, como vocês podem começar a fazer atendimento farmacêutico de uma forma mais eficaz. Eu vou falar sobre suplementação também, tá? Eu vou falar sobre como que eu trabalho com suplementação, por que vocês vão entender, assim, absurdamente por que vocês precisam de suplementação. Por que a gente precisa de suplementação? Suplementação não é uma coisa que é coadjuvante, é uma coisa que ela é principal e a gente precisa entender isso. Quando você entende isso, gente, vocês não têm noção de como é que é você atender um paciente, que o paciente vira para você e fala que não sente dor mais. Você ouviu um paciente te falar que você parou uma dor dele que ele sentia há anos, várias dores, sabe? Tem pessoas que trabalham com suplementação que já ouviram relatos de pessoas, de pacientes que tinham fibromialgia e sentiam tanta dor a ponto de querer se matar. E a pessoa que começa a trabalhar com suplementação conseguiu conversar com essa paciente. Essa paciente não sente dor mais hoje por causa do suplemento. E ela fala isso com a profissional, sabe? Vocês imaginam o que é isso? Vocês imaginam o que é? E não só fora de casa, dentro de casa. Eu falo por experiência própria. Eu tenho uma tia que tem fibromialgia, que ela não sente dor mais. Minha mãe com artrose, artrite, que não precisa tomar medicamentos para isso mais, ela toma suplementos para isso, sabe? Então, assim, eu espero que vocês aproveitem a semana da Doutoridade Farmacêutica, que eu vou falar sobre tudo isso, sobre um pouquinho de cada coisa, para vocês já terem uma base de cada coisa dessas aí, tá? Uma base de gestão, uma base de liderança, coisas bobas que eu vou falar aqui, mas para vocês talvez vão fazer muita diferença, tá? Já tem 1 hora que eu tô falando. Eu achei que eu fosse conseguir falar pouco, né, gente? Já tem 1 hora que eu tô falando direto. Deixa eu ver aqui como é que tá as perguntas de vocês aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Leozinho falou que gosta de suplementação magnésio, vitamina K2, MK7, D3, coenzima Q10 e ômega 3. Tá ótimo, viu, Léo? Ótimo. Magnésio é o que você mais precisa ficar de olho, porque é uma quantidade muito grande que a gente precisa tomar para conseguir equilibrar equilibrar o organismo, tá? Marília, infelizmente, a gente não deixa claro para o dono da farmácia que ele precisa da gente. Infelizmente tem isso. Infelizmente, os donos, a maioria, eu acho que 90% dos donos que não são farmacêuticos, eles só mantêm farmacêutico porque é obrigatório. Se não fosse obrigatório, eles não mantinham. Então, a minha função é justamente fazer com que os farmacêuticos parem de ser assim, entendeu? No meu caso, por exemplo, vocês têm uma ideia, na última drogaria que eu trabalhei, chegou num ponto que era tão. A gente já era tão ligado, né? Tipo assim, a gente já era tão bom lá dentro, que o gerente, que já estava lá há 15 anos trabalhando com ele, ou seja, estava com ele desde o início, ele estava se formando em farmácia.
Ele estava se formando em farmácia. E aí eu pensei o tempo todo, né? Falei, quando ele se formar, eu vou mandar embora, vou ser mandado embora. E não fui. Ficou ele formado em farmácia gerente e eu farmacêutica dentro da farmácia dele. De tanto que funcionava. De tanto que o negócio fluía, de tanto que o faturamento melhorava. Se não melhorava, pelo menos estabilizava, né? De um mês para o outro. Mas depois que eu entrei, ele entendeu a capacidade que o farmacêutico tinha. Então, quando eu saí por, né, por um motivo. Eu queria abrir a minha drogaria, que isso é assunto para mais um outro dia aí de semana da autoridade farmacêutica. E acabou que eu saí de lá só por isso, porque eu ia abrir a minha, tá? Então, a gente precisa mostrar para eles que mesmo que não seja obrigatório, né? Mesmo que a gente o dia que passar não ser obrigatório mais, que eu espero que nunca aconteça esse dia, né? Mas eles mantêm a gente, eles continuam mantendo o farmacêutico na farmácia, porque ele vai entender que aquilo ali é muito melhor do que o farmacêutico ali dentro, é muito melhor do que sem farmacêutico. Eu espero que um dia entendam. Ô, Jaque, eu já trabalhei em algumas em Belo Horizonte que não são redes e pagam o piso, mas principalmente eu conversava com eles, tá? Principalmente eu chegava lá e falava assim: você quer, beleza, você quer me pagar 3.500, por exemplo. 4.500 o piso, você quer me pagar 3.500, mas a gente vai combinar isso, isso e isso. E aí a gente combinava, e eu nunca recebi só o piso, entende? Eu sempre recebia mais. Primeiro, porque eu combinava com ele, eu nunca deixei isso vazio. E segundo, porque eu demonstrava para ele que eu merecia receber. Entendeu? Então, você acha, sim, farmácias que pagam, mas você precisa provar para ele. Você precisa mostrar isso, gente. Mostrar serviço. É simples, né? O problema das grandes redes, Marília, é justamente isso. Lá é isso aí. Eu não gosto de trabalhar em rede, eu gosto de trabalhar em drogaria pequena, drogaria de bairro, sempre gostei. É que o meu projeto, inclusive, preciso falar com vocês, além da mentoria que eu tenho para farmácia, a mentoria que eu tenho de marketing, a mentoria que eu tenho de marketing farmacêutico e gestão de pessoas para farmácia, eu criei um projeto para montar uma drogaria. Ou seja, se você hoje é farmacêutico quer montar uma drogaria, o que você precisa de coisas? O projeto da drogaria. Não o projeto arquitetônico, né? O projeto da drogaria. Assim, tudo o que a pessoa precisa, tudo que ela precisaria para montar uma farmácia por 60 mil reais. Então, eu montei esse projeto, né, para uma farmácia e para um amigo que abriu a farmácia. Acabou que esse amigo não abriu a farmácia, porque ele desmembrou lá o dinheiro. E aí ficou esse projeto e eu montei esse projeto geral. Inclusive, é um projeto que depois vai virar rede, porque é um projeto que ficou sensacional. Então, eu sou apaixonada por drogaria de bairro e por isso eu não trabalho em drogaria de rede mais, né? Não dei vontade nenhuma. E o único ruim de rede, único não, né? Eu acho que tem vários pontos negativos trabalhar em rede. E um dos pontos é esse aí, né? Que justamente é só o piso e pronto, acabou. Tem algumas farmácias que falam que pagam para você ser subgerente, né? E te dão 100 reais a mais. Então, vai de você, né? Se quiser aceitar. Júlia, que bom, tá? Que bom. A intenção é essa. Eu fiz a última semana da autoridade farmacêutica, quando acabou, eu recebi muitas mensagens, inclusive eu nunca tinha recebido tanta mensagem assim antes, coincidiu, né? Mas a última vez, o que teve de farmacêutico falando comigo assim, nossa, você abriu minha cabeça, eu tô pensando completamente diferente sobre a profissão, e eu falei, é isso aí. A função da semana da autoridade farmacêutica é isso. É que você se torne autoridade sendo farmacêuticos, né? A minha maior vontade é essa. Então, que bom que fez sentido para você. Tassiane é minha aluna na fraternidade, gente. Obrigada, viu, Tassiane? Eu fico muito feliz mesmo das pessoas gostarem quando eu entro na fraternidade, porque a fraternidade é uma coisa que eu criei, assim, com muito amor, muito carinho. Na verdade, eu não criei, eu estou criando, né? Para vocês terem uma ideia, tudo que eu faço de curso, eu coloco na fraternidade.
Então, eu estou finalizando esse curso agora, né? Eu estou finalizando vários pedacinhos, vários cursos em vários lugares sobre a perícia judicial. Vou pegar a experiência que eu estou tendo como perita judicial, pegar a experiência como assistente técnico, coisas, né, que a gente precisa utilizar e já colocar isso para vocês, porque é uma coisa que vocês precisam começar a ter isso, sabe? Eu trabalho, para vocês terem ideia, é uma coisa que eu trabalho hoje dentro de casa. Eu não preciso sair de casa para fazer nada. Então, a fraternidade farmacêutica, eu criei com o intuito de colocar tudo mesmo lá dentro, sabe? Tudo mesmo. Logicamente que eu não vou colocar o que deu errado, né? Lógico que eu falo com vocês, fazer tal coisa assim não funciona porque eu já fiz e pronto. Mas não dou ênfase naquilo. Por exemplo, minha pós-gestão de pessoas, eu não precisava ter feito uma pós-gestão de pessoas para conseguir ser líder ou fazer as pessoas entenderem a visão de um gerente, por exemplo. Entende? Então, por exemplo, da minha pós-gestão de pessoas tem, sei lá, 50% dentro da fraternidade. Porque são coisas que funcionam. O que funciona? Isso aqui. Então, eu coloco lá dentro. Aí eu finalizei um curso de gestão de drogarias, né? Eu fiz o curso de gestão de drogarias para colocar na fraternidade. Porque as pessoas estavam pedindo, porque eu tô tendo aluno que está virando gerente, tô tendo aluno que está virando subgerente e não está sabendo lidar com as coisas. E aí eu fiz o curso de gestão de drogarias, né? Ou seja, para você que quer se tornar gerente, e coloquei lá. Então, assim, eu fico muito feliz quando meus alunos dão esse retorno. Principalmente a Tassiana, que está aqui assistindo de novo, né? Já assistiu a Semana da Autoridade Farmacêutica anterior, está assistindo agora de novo. Muito obrigada. Márcia, me chama no WhatsApp. Me chama lá, o WhatsApp, no grupo que você tiver, se tiver algum grupo do WhatsApp, tem lá o meu contato como administradora. Tem aqui embaixo, na descrição aqui do grupo, na descrição aqui do YouTube, tem aqui um grupo. Se você não tiver em nenhum grupo, entra nesse daqui que está aqui embaixo. Inclusive tem do Telegram, tá, gente? Na verdade, acho que eu coloquei aqui embaixo eu coloquei só Telegram e Instagram. Aqui embaixo está só o Telegram e o Instagram. Mas vocês podem entrar no Telegram e me chama lá que eu coloco para você. Deixa eu colocar aqui para você o link do grupo para vocês entrarem no grupo. Quem não tiver no grupo ainda, tá, gente? Esse grupo é para quem não está ainda. Deixa eu mandar para vocês aqui. Viu, Márcia? Pode entrar esse link que eu mandei aí, que eu vou... esse link é do grupo, entra lá no grupo e me chama no privado, que aí eu te passo a fraternidade. Tá fazendo, Thales? Onde que você conseguiu? Deixa eu ver aqui. Você já respondeu. Pois é, eu vi o curso beta mesmo. Eu vi o curso, mas eu não achei... eu não cheguei a fazer ele. Eu cheguei a conversar, a ver conteúdo programático, a ver essas coisas todas, mas eu queria um curso que fosse específico para farmacêutico, sabe? Eu achei o curso beta muito parecido com alguns outros que eu já tinha visto, que via muita parte de lei, que via muita parte essa parte de como ser perito, como que você cadastra no site do TJ, como que você faz essas coisas. Eu queria um curso que fosse específico, sabe? Que falasse sobre toxicologia, que falasse sobre envenenamento, sobre não sei o que, na toa que eu precisei, né? Eu peguei um caso de envenenamento e eu tive que correr para achar. Então, por isso eu não gostei muito, não, tá? Mas que bom que você está fazendo. Eu espero que você goste e que funcione para você, né? Que bom, Márcia, que bom mesmo. A intenção da Semana da Autoridade Farmacêutica é isso, sabe? É colocar na cabeça de vocês que vocês não precisam ficar no mesmo lugar, que vocês não precisam ficar ali o tempo todo, sabe? Penando ali por medo de sair da zona de conforto. Tem um trem que eu falo, meus alunos devem estar enjoados de ouvir. Eu falo o tempo todo de zona de conforto, o tempo todo. Porque a zona de conforto para mim não funciona mais. Eu aprendi, quando eu saí a primeira vez da minha zona de conforto, acabou. Eu saio direto agora. Não está funcionando uma coisa, eu passo para outra. Não está funcionando aqui, eu vou para lá. Porque eu não consigo ficar num lugar hoje que eu não tenha
autoridade, né? Quando é um assunto, por exemplo, meu, igual eu como farmacêutica, não tem como eu não aceito ficar em um local que a pessoa não me valoriza. Então, eu não aceito. Eu hoje, a pessoa me contratar na drogaria hoje, ela tem que pagar no mínimo 7 mil reais para ficar na drogaria. E pelo tanto de coisa que eu faço. Eu não fico na drogaria vendendo coisinha em caixinha, entregando caixinha. Entendeu? Eu não sou entregadora de caixinha. Além de eu passar um atendimento farmacêutico, eu faço atendimento farmacêutico, eu faço uma atenção farmacêutica ótima, eu faço semiologia do paciente em 10 minutos, eu faço uma avaliação clínica do paciente com 10 minutos, eu converso com o paciente a ponto dele levar caixas de medicamentos, né, quando precisa, né, eu sou dessas também, eu não jogo medicamento, não. Agora, perfumaria, eu vendo muita perfumaria, sabe? Eu fui aprimorando em cosmético, aprimorando em dermocosmético, tudo eu vendia. Tudo eu vendia. Então, hoje, eu hoje não aceito ficar num lugar que eu não sou valorizada. E eu queria muito que os farmacêuticos entendessem isso. Entendeu? Essa semana da autoridade farmacêutica é para isso, tá? Vânia, também. Me chama lá no WhatsApp, por favor, tá? Me chama no WhatsApp que eu te mando o link da fraternidade, tá bom? Pois é, Marília. Uma coisa que a gente precisa pensar é justamente assim. Quando a gente tem quando a gente está desempregado, a gente não tem muita opção, né? Então, quando eu saí uma vez de uma drogaria, quando eu saí da drogaria, que eu passava muita raiva e passei a ficar desempregada, lógico que a parte financeira a gente não, né, não tem jeito, você precisa de dinheiro, não tem como, você precisa de dinheiro. Então, eu me virei, entendeu? Eu me virei. Na pandemia agora que eu decidi ficar em casa com as minhas filhas, eu falei, eu preciso vender coisas, né? Quais coisas que eu posso vender? O que eu posso trabalhar com isso? Inclusive, uma outra coisa, gente, eu faço tanta coisa que eu esqueço das coisas que eu faço. Pra vocês terem ideia. Eu tenho uma loja de roupa plus size. Eu tenho uma loja online de roupa plus size, que eu nem tenho estoque, ou seja, eu nem gasto com isso. A pessoa compra na minha mão e eu entrego a peça para as pessoas. Então, para vocês terem ideia, eu trabalho com coisas aleatórias. Por quê? Porque se não funcionar uma, a outra eu tenho como base. Não funcionou a 2, eu tenho a 3 como base, sabe? Para nunca mais passar o que eu passei quando eu fiquei desempregada. E quando eu fiquei desempregada, eu fiquei naquele desespero. Você manda currículo absurdamente, o povo parece que engole seu currículo, que come seu currículo com farinha, e você nem te responde. Então, quando a minha cabeça, ela não funcionava, eu falei, eu não quero isso nunca mais para mim. Nunca mais eu quero ficar desempregada. Entendeu? E como que você nunca mais fica desempregado? Trabalhando para você. Hoje eu trabalho para mim. Hoje o máximo que eu dependo dos outros é meu consultório. E eu nem trabalho com ele mais. Pra vocês terem uma ideia. Eu nem estou atendendo mais lá. Eu atendo online. Então, assim, eu tenho atendimento online, eu vendo minha mentoria, para farmacêuticos dentro da fraternidade, ou seja, quem tem a fraternidade tem a minha mentoria. A pessoa na fraternidade, ela aprende isso, entendeu? Ela aprende a ser uma mentora, se você quiser. Se você não quiser também, você não precisa aprender também. Você pode ser só gerente de farmácia, você pode ser só não sei o quê, você pode, entendeu? Você não precisa trabalhar com o que tem, não precisa ser mentora. Você precisa saber várias coisas ao mesmo tempo, entende? Porque aí você nunca vai ficar sem o que fazer. Desemprego não vai ser uma coisa que vai ficar pensando, vai ficar rodando na sua cabeça, entendeu? Mas eu espero mesmo que você consiga encontrar seu caminho aqui, tá? Eu espero que você consiga encontrar o caminho aqui nessa semana. Gente, tem aí do lado aqui no chat que eu nem sei onde é que tá, do lado de cá. No chat do YouTube tem esse link aí que é do grupo, tá? Para quem não entrou no grupo ainda, entra lá no grupo, tá? Esse aí é o último. Entra lá no grupo e quem quiser me chamar, pode me chamar para eu mandar o link da fraternidade, tá bom? Pois é, Vânia, a gente tem que ter isso tudo num lugar só. Principalmente você que é dona de farmácia de bairro, tá? Eu já vou te deixar uma dica aqui. Farmácia de rede, ela não tem tanta ligação com o cliente como é a farmácia de bairro,
tá? Porque você é dona, você está na farmácia. Farmácia de rede, não. O dono, às vezes, nem lá vai. Então, foca no seu contato com o cliente. Foca em conversar com o cliente. Conversas rápidas mesmo, mas quando ele for comprar uma dipirona, pergunta para ele para que é, por que é. Às vezes você receita uma outra coisa que é melhor, às vezes você coloca uma outra coisa que é melhor, entendeu? Então, tenta, no máximo, focar no contato com o cliente, nessa aproximação com o cliente, tá? Eu falo muito isso na parte de consulta, justamente porque você capta a pessoa nos primeiros 5 minutos, nos primeiros 5 segundos que você conversa com ela. Então, você capta a atenção da pessoa nos primeiros 5 segundos que você conversa. Qual é a primeira coisa que você faz quando você conversa com a pessoa? Você dá um bom dia, ou você fala, ei, fulana, tudo bem? Você não sabe o nome dela, você fala assim, oi, tudo bem? Como é que você está? Como é que você capta a atenção dessa pessoa? Então, quando você for atender, foca nisso, entendeu? Foca nessa parte de pegar a pessoa, de aproximar a pessoa. Quanto mais se aproxima um cliente de você, mais você consegue fidelizar esse cliente. E é muito mais fácil você trabalhar com um cliente fidelizado do que você ganhar novos clientes, tá? Muito melhor, muito mais barato, inclusive. Eu falo muito lá na fraternidade sobre pós-venda. Pós-venda é uma das coisas que mais vende em farmácia e as pessoas não usam isso. Eu vejo pela mentoria que eu faço nas farmácias, na verdade, de dar um soco quando eu falo com eles assim, façam isso. Aí na semana seguinte que eu volto, não fez. Sabe? Como que vai melhorar o faturamento? Esse meu projeto, essa minha mentoria, eu prometo, né? Eu falo com a pessoa, eu falo, se você não aumentar seu faturamento, no próximo mês eu devolvo o seu dinheiro. Mas tem que fazer o que eu mandar. Tem que fazer o que eu falo com você para fazer. Entende? E aí, é isso que faz diferença. A gente aplica o que funciona. Ah, mas são 100 coisas. São 100 coisas. E você vai conseguir fazer com essas 100 coisas aumentar seu faturamento. Entendeu? É muita coisa. Só que é muita coisa que com o tempo vira rotina e é fácil de fazer. Entendeu? É uma coisa boba, que no início você vai achar muito, mas que é uma coisa super fácil de fazer, né? Tipo assim, eram coisas que eu fazia com 20 minutos na drogaria. Só que eu já fazia em vários anos que eu trabalhei em drogaria. Então, foca nisso, foca nessa parte de cliente, foca nessa parte de fidelizar o cliente. Tudo que você conseguir fazer para fidelizar o cliente, você faz. Porque o ruim de rede é isso. Rede não faz esse tipo de coisa. Ele não tá nem aí, ele quer vender. Entendeu? Então, Thales, é complicado porque aqui em Minas, por exemplo, não é obrigatório, tá? Aqui em Minas não precisa de certificado. E em vários outros estados também. Se não me engano, eu não sei se é Rio ou é São Paulo que tornou obrigatório um certificado agora, entendeu? Justamente por isso que eu cheguei a assistir algumas aulas do curso Beta, justamente por isso, porque eles falam que é obrigatório o certificado em todos os lugares. Não é em todos os lugares, aqui em Minas, por exemplo, não é. Então, aqui em Minas, por exemplo, não é obrigatório o certificado, mas é obrigatório ter inscrição estadual, inscrição municipal, ou seja, tem que pagar uma coisa do mesmo jeito. Mas eu fiz, a intenção é fazer um específico na fraternidade, entendeu? Eu vou colocar um dedo na fraternidade para isso, justamente para conseguir melhorar isso aí. Mas você consegue fazer, tá? Consegue fazer os laudos direitinho. Quando você faz o primeiro, você fala assim, é só isso. É bem levinho, é bem simplesinho. Gente, então vamos finalizar essa live, porque já tem 1h30 que eu tô falando com vocês. Vocês não têm mais nenhuma pergunta? Acho que eu li todas, né? Eu acho que eu li todas. Li todas. Então, vamos finalizar por hoje, para não ficar muito cansativo, nem para vocês, nem para mim, porque eu estou, né, já começando a dar umas puxadas de ar mais longa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Amanhã, a partir de amanhã, a gente vai começar a estudar os tópicos, tá? Então, eu vou começar a falar com vocês gestão de pessoas e liderança, depois a gente vai falar um pouquinho sobre marketing, layout, essas coisas em drogaria, ou nos lugares que vocês trabalham, né? Como é que vocês veem isso, questão de marketing, né? A gente vai falar um pouquinho sobre suplementação, a gente vai falar um pouquinho sobre atendimento farmacêutico, consulta, tá? Então,
Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aproveitado, tá? Anotado as coisinhas que eu falei, façam a lista dos 50 coisas que vocês podem fazer, das 50 né, ideias que surgirem na sua cabeça, o que você pode ser. Você é boa para falar com as pessoas, você pode ser um mentor de farmácia? Ótimo, então coloque isso na sua lista. E você é bom para conversar, você pode ensinar balconista a vender? Ótimo, coloca isso. Você é muito bom em venda, você é bom em persuasão, você é bom em... Anote isso. Anote, coloque ideias no papel. Escreva num papel, tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês venham amanhã de novo, né? Amanhã a gente vai ter mais uma aula também às 21 horas, tá? Anotem para não esquecer, ativem o lembrete quando eu mandar nos grupos, ativem o lembrete, ativem o sininho lá do YouTube para ele te lembrar, tá? Quem não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Quem não entrou no meu Instagram, entra lá, tá? Ajuda aí pra gente divulgar ao máximo aí a nossa profissão, tá bom? Gente, um beijo para vocês. Muito obrigada por vocês terem me aguentado até agora, 1h30 comigo falando o tempo inteiro no ouvido de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e amanhã tem mais, tá bom? Um beijo para vocês.